Olá, galera, tô por cá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Papas na Língua, with Charlie. Galera, tô de volta, demorei, mas tô de volta, tá? Esse mês de março vai ser um mês bem corrido aí, graças a Deus. Vai ser um mês com muitas coisas aqui vão acontecer, tá? Por esse motivo, eu vou gravar apenas 2 vezes durante a semana. Se tiver uma folguinha aí no meio, eu faço algum outro vídeo, algum vlog rapidinho, tá? Só pra deixar aqui registrado pra vocês e avisado que vocês vão ver sim uma diminuição dos meus vídeos, justamente porque vai ser um mês, esses próximos meses entre março e abril vão ser meses bem corridos para mim, tá bom? Então, a pedidos, hoje eu vou falar sobre o meu processo do K1, ou visto de noiva, ou fiança e visa, né, como é chamado aqui nos Estados Unidos. E eu vou contar tudinho para vocês, sem papas na língua, como foi todo o meu processo. Oh, que difícil. Então, gente, de antemão eu gostaria de dizer que meu processo durou exatamente 2 anos nos casar. Quando o meu noivo ele veio ao Brasil, ele já deu entrada na papelada do visto de noiva. Daí ele teve que pagar $500 na época. $500 era bastante dinheirinho, né? Ele deu entrada no visto, né? Pagou em torno de 1.000 e alguma coisa, né? Para poder dar entrada no visto. E, gente, pede uma cambada de papel, você não tem ideia. Pede tanto documento que você tem que correr atrás de tudo. Por exemplo, eles pedem endereços de onde você viveu nos últimos 5 anos, endereços de trabalho de onde você trabalhou durante 5 anos, se você mora de aluguel ou não, casa própria ou não, enfim, vários documentos pessoais que eles pedem. Por isso que é um trâmite muito trabalhoso e também 100% garantido. Até porque a partir do momento que envolve sua documentação pessoal, isso significa que eles vão estar vendo até, né, o seu útero, né, para poder pedir toda essa documentação. Então é um processo que mexe muito com o seu psicológico, abala, tem discussão entre casal briga, a gente brigava muito, porque é um processo demorado e você fica ansioso para que tudo isso termine, né, para que você venha logo. Ao mesmo momento que você quer vir logo, quando você vê tudo resolvido, você não quer vir mais, enfim, a loucura do brasileiro. No Brasil, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele deu continuidade aos documentos. Eu tive um pouco de trabalho para conseguir endereços de onde eu tinha morado nos últimos 5 anos, né, e para pegar todos esses endereços e passar para ele certinho. Eu demorei um pouquinho para passar. Então, ele começou a dar entrada no processo ainda no mês de março, mas somente no mês de junho foi que nós finalizamos toda a documentação para ele poder enviar, né, para o estado da Califórnia, onde seria então processado toda a papelada. Já o passaporte, porque eu não tinha passaporte, então eu tive que fazer o meu passaporte. O passaporte foi super simples, foi fácil. Em menos de um mês eu tava com meu passaporte na mão, na verdade, menos de uma semana eu tava com meu passaporte em mãos, mas o processo do visto ele é um processo mais doloroso, né? E até porque você tem que passar por entrevista, você tem que abrir toda a sua vida pessoal, e é uma coisa meio constrangedora, meio chatinha, né? Você tem que estar pegando coisas ali do passado para poder colocar ali naquele presente. Gente, durante o meu processo eu já tinha depressão, como vocês sabem, eu fiquei muito depressiva, eu fiquei muito angustiada, muito nervosa, porque, não sei, dá um certo medo de você não passar na entrevista, você fica idealizando aquele monte de coisa, e era documento pra cá, era documento pra lá, e tudo no processo tem um nomezinho diferente. Por exemplo, quando você inicia o processo, quando você dá entrada nos papéis, você fica esperando uma carta chamada de NOA 1, é a primeira carta que você recebe, quando eles recebem a sua documentação e aceitam a sua documentação nos Estados Unidos. E aí, meu noivo, ele recebe essa carta que é chamada de NOA 1. Eu não recebo nada enquanto eu estou no Brasil. Ele recebe essa carta chamada de NOA 1. Eu apenas tinha um aplicativo, né, que eu instalei para poder ir acompanhando todo o processo. Depois dessa carta do NOA 1, então vem a carta do NOA 2, tá? E nessa carta do NOA 2, se você não tiver nenhuma interferência, você recebe essa carta do NOA 2. Só que entre o NOA 1 e o NOA 2, existe um documentozinho chato chamado RFE, né, que é pedindo por mais documentação porque alguma coisa ficou faltando. E aí foi quando começou todo o nosso drama. Porque eles queriam mais evidências. O que aconteceu? Quando meu noivo foi enviar a papelada para o SES, quando ele foi enviar a papelada, ao invés de ele enviar as fotos, nós tínhamos muitas fotos juntas, então era para ele ter tirado cópia, né?
ou escaneado cópias das fotos e ter mandado. Não, ele fez um CD. Ele fez tipo um CD, um CD não, um pendrive, colocou todas as fotos no pendrive e mandou as fotos no pendrive. Fez com que a nossa documentação voltasse e então nós recebêssemos um RFE, que é Request for More Evidence, né, pedindo mais evidências de relacionamento, porque eles não pegaram o pendrive para abrir. É uma perca de tempo. Nunca mande pendrive, CD, nada disso, porque não vai adiantar. Você vai receber uma cartinha pedindo para mandar mais coisas. Então, são nomes estranhos, então você fica, ai, o que é um RFE, o que é um RFE, o que é um DOA 1, o que é um DOA 2, né, o que vai acontecer, e aquela coisa toda. Então, o que ajudou muito foi um grupo que tinha a Cláudia, né, como administradora, a Bruna John Hansen e a Bárbara, né, Bárbara Courtney, que é todas brasileiras que a Bárbara, inclusive, foi uma das pessoas que mais me ajudou. Ela estava junto comigo e depois ela se tornou uma das administradoras do grupo. E hoje em dia ela trabalha com esse processo de visto, né? Então, assim, bem bacana. Elas foram pessoas, assim, fundamentais na minha vida e na vida do Tom, porque foi através delas que realmente nós conseguimos organizar toda a papelada. Então, eu ligava para elas chorando, pedindo ajuda. E foi bem bacana. Então, quando nós recebemos esse RFE, eu já liguei, já entrei em contato com a Bárbara. A Bárbara é super inteligente nesse assunto, então ela me ajudou pra caramba, né? E a gente conseguiu mandar novamente. Então, tudo é um processo, gente. Tudo tem uma demora para poder. Não é chega lá e eles já respondem. Tudo tem uma demora, tudo tem um tempo. E tudo demorava muito, né? Então, quando nós recebemos, eu já corri, peguei ali no PixArts, montei as fotos de duas e duas, imprimi bastante folha e passei para ele imprimiu aqui, e aí ele juntou com o restante das evidências que precisava, né, que tinha alguma coisa no processo do divórcio dele que estava faltando, porque o divórcio dele com a ex-mulher tinha mais de 30 páginas, né, então eles pediram para ele ser mais específico. E aí a gente mandou tudo que eles pediram na RFE e ficamos aguardando então o tão chamado NOA 2. Então lembrando que desse período do NOA 1 até o NOA 2 já havia se passado muitos meses, já estavam chegando no final do ano e nada desse NOA 2 chegar. Então, quando finalmente o NOA 2 chegou, né, já tinha passado aí quase o ano todo para poder chegar o NOA 2. E aí então, depois disso nós fomos esperar por outro documento chamado RDJ, né, que eu esqueci o que é essa sigla, mas se chama RDJ e vocês podem entrar no grupo depois e pegar mais informações com relação a isso. Então, depois que nós recebemos esse documento chamado RDJ, nós então ficamos já esperando ali para entrar na próxima etapa, que seria a questão de tomar as vacinas, fazer exames, passar pelo médico, todas as coisas todas antes da gente chegar no ponto final do que é a entrevista, né? Ainda tem aquela questão, né, de você estar longe do seu noivo, de só falar videochamada, e aí discute, e não dá certo, e por que não dá certo, e demora, e os meses iam passando, e aí a gente fazia uma estimativa de tempo, né? Ah, mas fulano fez tanto tempo, nós vai ser também. Então a gente estipulava um tempo e nunca dava certo, né? Porque não depende da gente, dependia tudo do consulado, tudo do que o governo estava com a papelada e mexendo, então não dependia da gente, mas foi assim, horrível. Até que então chegou, nós recebemos, quando você recebe o RDJ, você recebe um número, né? E aí você tá pronto então para poder dar entrada no processo da parte médica, né? E essa parte médica ela é bem chatinha. Então, nessa parte médica, você tem que, né, passar pelo médico. A gente pagou R$ 700 por uma consulta para ele fazer 5 perguntas, tá? Tudo foi o Tom que pagou, não paguei nada. Ele fez questão, ele pagou tudo. E mesmo que ele não fizesse, eu não iria pagar, porque eu não sou besta. Se ele quisesse eu aquele, quem tem que pagar e não eu, certo? Então, ele gastou horrores nesse processo. Eu lembro que tinha que passava pelo médico, tinha que tomar as vacinas, todas as vacinas. E eu tomei as vacinas, foi muito dolorida. Hepatite A, hepatite B, influenza, e assim, ou as vacinas do cão, viu, que a gente tinha que tomar. Tomei todas as vacinas que eles pediram. Aí o médico, ele faz as perguntas para você, ele bota tudo no pacotinho bonitinho, né? Você não tem acesso a resposta desses exames, tem que fazer exame de urina, não faz exame de fezes. Sangue, urina e o raio-x dos pulmões, tá? É só os 3 exames que você vai fazer, tirando as vacinas.
Estranho, né? Eu fiz o exame dos pulmões, fiz o da urina e fiz o exame de sangue. Gente, tudo dá pânico. Tinha tanto medo de dar uma coisa errada no exame e não passar, sabe? E aquela pressão mexe tanto com o nosso psicológico que você acha que tudo vai dar errado. Aí vai achar uma doença no meu sangue, aí vai atrasar mais. É que nem eu falei, você quer muito ir, ao mesmo tempo você quer muito ficar, né? E aí, depois de passar pelo médico, de fazer todos os exames, então chega o grande dia, né, de você fazer a sua entrevista. Você vai para a entrevista, então. A entrevista para o visto de noiva ou visto K1, ela é somente, estritamente feita no Rio de Janeiro, tá? Não existe outro consulado que faz entrevista para visto de noiva. O único consulado que faz é o consulado no Rio de Janeiro. Então, não importa onde raios você esteja no Brasil, você tem que pegar um voo até o Rio de Janeiro. Gente, você tem que ter muito cuidado com as datas, procurar um hotel próximo do consulado para não ter nenhum tipo de atraso, porque eles não aceitam atraso de jeito nenhum, né? E eu lembro que minha entrevista ela estava marcada para as 8h20 da manhã e eu tava com a Bárbara, né? E nós fomos juntas, nós fizemos todo o processo juntas e nós acabamos indo juntas, né, para a entrevista. Foi muito legal. Nós alugamos o hotel, né, bem próximo do consulado, né? O que foi muito bom, nos preparamos, né? A gente passou a noite em clara, claro, ninguém dormiu. A gente só foi um dia antes da entrevista e no dia da entrevista a gente já voltou para casa, né? Esse era o plano. Eu já fiz todos os exames em São Paulo, tá? Foi tudo muito fácil, em partes. E aí chegou o grande dia da entrevista. Gente, nós chegamos no consulado por volta das 8h15, nós entramos, né? Você não pode entrar com nada, telefone, bolsa, nada. Então, você tem umas pessoas que ficam em frente ali ao consulado, você tem que confiar, porque ela já trabalha ali tem um tempão. Então, a gente entregou o telefone, tudo que a gente tinha, porque só tava eu e a Bárbara e não tinha mais ninguém lá com a gente, nenhum amigo, nem nada. Então, a gente entregou tudo para esses caras, pro sacoleiro, já que ficam ali na frente, a gente paga R$ 10, né? Pagou R$ 10, eles ficaram com os nossos pertences e nós então entramos pra... Gente, a cada pessoa que era chamada era um show de horror no coração, na mente, e a gente verificava, assim que você entra, eles te dão um papelzinho para você colocar os seus documentos tudo na ordem, e eu olhando e tal. Gente, era uma demora. Aí primeiro eles te chamam, gente, minha coluna travou, que eu não conseguia movimentar. Eu lembro que eles chamam primeiro você, não, é tudo aberto, gente, não tem correr fechado, é tudo aberto, só em casos extremos que ele leva uma salinha lá dentro. Mas os outros casos é assim, os guichêzinhos assim, ó, aberto. E aí eu lembro que primeiro eles chamam você para poder verificar o documento. Rapaz, essa mulher que olhava o documento, ela olhava devagar, assim, por um, aí voltava. Aí eu olhava pra outra, perguntava novamente, aí eu olhava de novo, e minha coluna foi travando, e você fica em pé, não tinha cadeira pra sentar, você fica em pé quando chamam você no guichê. E eu com a coluna, minha coluna travou, que eu mal conseguia respirar, gente, foi muito engraçado. A Bárbara foi chamada bem primeiro do que eu. Ela passou, né, assim, na entrevista e ela falou, a gente se vê lá fora e eu continuei lá dentro. Gente, era 8h20 da manhã quando a gente entrou. Já era 10h30 da manhã e ninguém tinha me chamado pra entrevista. Eu já tava enlouquecida, nervosa. E eu fui praticamente quase das últimas pessoas a ser entrevistada naquele dia. Eu acho que depois de mim só ficaram mais 3 pessoas lá dentro nesse dia. E foi assim, nossa, cara, nossa, velho. Olha, quando eu lembro desse dia, foi o melhor dia e o pior dia da minha vida. E aí, eles chamaram, né, quando aí a mulher verificou o papel, eu voltei, sentei, né, descansei a coluna, travada, sem ar, uma sede, menino, olha, deu tudo, vontade de ir no banheiro, dá tudo. E a gente acaba vendo muitos outros problemas que tinha lá, gente que chorou, gente que era negado, sabe? Era assim, cada coisa. Teve noiva que não compareceu à entrevista. Ai, gente, olha, você tinha que ver. É uma zorra. E aí, finalmente, né, me chamaram, né, pra fazer a entrevista. Quem me atendeu foi uma moça loira, de cabelinho curto, muito simpática mesmo. Gente, e eu vou falar pra vocês, foi uma experiência, assim, linda ser entrevistada por aquela mulher. Muito bonita. Quando você chega no guichê para fazer a entrevista, você faz um juramento, né? Você levanta a mão, faz o juramento que não vai mentir, que vai falar só a verdade. Aquilo ali você já tá vestindo a calça, né? Naquele momento ali as calças, as pernas já tá tremendo, mas você faz o juramento que tá tudo certo e você tem que responder tudo de acordo com o que você colocou nos seus documentos lá. Nada pode ser diferente. Então você tem que prestar bastante atenção. E tem um papel lá chamado DS-160 que você preenche um tema ali logo no início do processo e você tem que lembrar ali o que você colocou naquele processo, ou então eles veem isso como fraude.
E daí, quando chegou a minha vez, eles perguntam se você quer entrevista em inglês ou português. Eu falei que iria, porque me sentiria mais à vontade em português, é claro, né? E ela começou. Gente, foi uma coisa tão rápida. Falei, meu, você passa tanto tempo, tantas horas. A gente passou 2 anos para chegar nessa entrevista. Porque tudo, que nem eu falei para vocês, os documentos demoram para ir, para voltar, e documento indo, documento voltando, gente. Foram 2 anos para poder chegar a minha documentação. E aí, na hora da entrevista, a moça é muito simpática, perguntou meu nome. Ela só perguntou quanto tempo que eu namorava com o Tom, se ele tinha filhos, se eu conhecia os filhos dele, como era o nosso relacionamento. Perguntou a idade dele, perguntou a minha idade e foi isso. E ela olhou pra mim e falou, tá aprovada. E eu olhei pra cara dela, foi uma coisa tão rápida que eu olhei assim pra cara dela e falei, meu, não acredito. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, é sério? Ela falou, sim, você foi aprovada. Ela muito calma, é claro. Eu desesperada comecei a chorar ali mesmo, né? Já comecei a chorar. Gente, foi uma emoção muito grande. Porque assim, ao mesmo tempo que você sente o alívio que você vai estar com a pessoa que você escolheu pra se casar, vem aquela coisa de que, poxa, caramba, agora eu tenho que falar tchau pra minha família do Brasil, eu tenho que falar, tipo, tchau pro Brasil e não sei quando que eu vou voltar, porque chegando aqui, é que eu já expliquei pra vocês, tem todo um processo também pra poder pegar os documentos daqui, né? Então, haja coração. E aí, né, quando ela falou que eu tava aprovada, e eu saí toda dura, né, coluna travada, já ali trincada. E eu lembro quando eu cheguei lá fora, eu tava chorando e a Bárbara, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu com a mão assim, e eu só chorava. Ela, você não foi aprovada? Fala pra mim, caralho! Desculpa, gente. Fala pra mim, o que aconteceu? Aí eu falei pra ela, eu fui aprovada. E ela, por que você tá chorando? Eu falei, eu não sei, mas eu tô chorando. Ai, gente, foi isso. Essa foi a minha história, tá? Do vídeo K1. Mas todo o processo, apesar de parecer assim rápido eu falando, mas foi um processo bem demorado. Foram 2 anos de espera por esse processo, mas foi um tempo bom que deu para meditar, deu para pensar direitinho se era realmente isso que eu queria, deixar meu país, minha cultura, para poder vir para um outro país, conviver com uma pessoa que eu conheci ali mais pela internet do que pessoalmente. Então, realmente, eu costumo dizer que é dar um tiro no escuro, assim. Porque por mais que você tenha conhecido a pessoa pessoalmente, tenha conversado com ela, mas a maior parte do tempo ali foi tudo virtual, né? A prova dos 9 é quando realmente você chega aqui, que você vai conviver, né? E tem muitas meninas, já vi muito casos de meninas que não conseguem chegar nem aos 3 meses quando chega aqui, que já voltam para o país, que não deu certo. Conheço meninas que casaram também, no percurso também não deu certo, como tem umas que deram, e assim, né, as coisas acontecem. Graças a Deus o meu tá dando certo até agora, né, já estamos há 2 anos e meio casados, né, e, gente, é isso, tá? O processo de vestir noiva, essa é a minha história do vestir noiva. Então, muito obrigada por terem assistido e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas, tá bom? E eu vou respondendo também lá no meu Instagram, tá bom? Então, um beijo, tô por cá.